como é que nós vamos fazer o país daqui a 10 anos? Essa discussão não existe. A única discussão que se faz é, olha, equilibramos o orçamento ou não? Onde é que nós vamos cortar? Como se fosse uma coisa mágica. Desde que a gente equilibre o orçamento fiscal, os investimentos aparecerão, perfeito? E o país vai crescer. Olha, claramente isso não é verdade, isso é um pensamento mágico. O Canal 1 Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem o prazer de conversar com André Lara Rezende, um dos mais respeitados economistas brasileiros. Ele é doutor pelo MIT, foi diretor do Banco Central, presidente do BNDES e um dos formuladores do Plano Real. Nessa conversa, a gente vai falar sobre seu último livro publicado, Consenso e Contrassenso, por uma economia não dogmática. E saber, claro, a visão desse grande intelectual sobre o nosso país. Olá, André. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite do Brasil para a gente conversar hoje. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. André, eu vou começar então com a pergunta essencial, né? Nós estamos com um momento ímpar da economia desde 2008, economia dos Estados Unidos, principalmente da Europa. O Japão já está há muito mais tempo que isso, né? Desde a década de 80. Nós temos o que chama de QE, né, Quantitative Easing, que seria basicamente o que o Banco Central, isso nos Estados Unidos, mas vale para o mundo desenvolvido todo, que o Banco Central anda comprando títulos do governo, títulos privados. Basicamente, ele coloca um monte de moeda na economia. Quer dizer, a oferta monetária dos países envolvidos está muito alta. E nós aprendemos lá no curso de economia, lá na graduação, né, que quando você tem um aumento muito grande da oferta de moeda, isso em algum momento vai causar inflação. Não causou no Japão desde a década de 80 até hoje, e já são 12 anos que nós começamos esse processo e não causou nos Estados Unidos. Nós estamos esperando até agora. E as explicações da teoria convencional são muito vagas. Se fala em demografia, se fala em tesouramento, se fala... Eu queria que você nos desse a sua visão sobre o fenômeno. Como que eu consigo explicar o fato de você ter um monte de moeda a mais e a inflação não está aparecendo? Essa questão, por exemplo, da relação entre moeda e inflação, ela permeia meus 40 anos de carreira de economista. Até mais, contar como estudante de economia. E desde estudante de economia que eu tive uma enorme dificuldade de aceitar essa ligação direta entre a moeda e inflação. Primeiro, porque eu acho que, logicamente, embora pareça fazer sentido a teoria quantitativa da moeda, ela não faz sentido. Se você sabe que existe, pelo menos, o fato de, se você me disser, olha, quando você tem mais renda, você gasta mais e isso pressiona os preços, faz sentido. Mas você dizer, olha, quando você tem mais moeda, você gasta mais, olha, que diferença faz? Se eu ganho 100, o fato de eu ter 5 ou 10 de moeda, minha renda é 100, que diferença faz? Provavelmente, se eu acho que eu preciso ter 5 de moeda e estou com 10, eu compro alguma coisa, título, alguma coisa próximo de moeda, não gasto diretamente. Essa relação está faltando pelo menos uma relação que entre a ideia de você se acha que tem mais moeda do que você queria ter naquele momento, você tenta comprar um título, alguma coisa, faz uma aplicação financeira qualquer, isso reduz a taxa de juros então induz ao gasto. No mínimo estava faltando esse passo, perfeito? Então, essa teoria quantitativa da moeda simplista, com a velocidade de circulação estável, sempre me pareceu, mesmo logicamente, indefensável. Depois, ela foi revista com a ideia de que a velocidade não era estável, mas ela era função da taxa de juros, mais ou menos como eu estava dizendo. O próprio Keynes, na teoria geral, adotou uma teoria da moeda nessa linha, e uma teoria de demanda de moeda nessa linha. E depois a teoria monetária fez na década de 90, fez deu uma enorme guinada. Abandonou basicamente a teoria quantitativa da moeda e a moeda desapareceu do modelo de referência macroeconômica. Os modelos chamados os
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, que são a referência macroeconômica contemporânea, nem tem moeda. Então, você tem a taxa de juros, que o Banco Central controla diretamente, e o controle da taxa de juros que afeta a demanda. Eu não sei se isso está ficando técnico demais na discussão, mas não quero ficar técnico demais. Só um ponto para falar para o nosso telespectador. A teoria quantitativa da moeda é uma teoria que relaciona a quantidade de moeda à quantidade de inflação, né? Na verdade, é uma equação que é MV igual PY. Então, moeda vezes velocidade é igual preço vezes produto. Como o produto o PIB, né, é função de fatores de capital e trabalho, e a velocidade, na época, né, quando o André falou era considerado constante, tinha uma relação direta entre M, que é a oferta de moeda, e P. Ou seja, aumenta o M, aumenta a moeda, aumenta o preço. Só para dar esse esclarecimento. Desculpa. Mas a sua explicação para os telespectadores já mostra que nós não devemos ficar nesse nível de tecnicalidade na discussão, senão eles vão desligar e não vão desistir da atenção. Então, vamos voltar a um nível menos técnico. Eu diria o seguinte, olha, sempre foi altamente discutível a relação entre inflação e moeda, tanto do ponto de vista lógico como do ponto de vista empírico da evidência. E, sobretudo, a ideia é se mais moeda provocaria inflação, isso até ainda poderia ser mais aceitável. Mas a ideia de que você controla a inflação reduzindo a quantidade de emissão de moeda, isso estava muito evidente durante todo o século passado, já nas economias que tiveram altas inflações crônicas, como o caso brasileiro, e como a experiência toda é que quando você tenta combater uma inflação alta, uma inflação crônica, inflação de 2 dígitos, mais de 10%, contraindo a moeda, o que você provoca, ao invés de você conseguir o resultado de reduzir a inflação, você provoca uma crise financeira e uma recessão. Uma recessão que ameaça provocar uma crise financeira. E quase sempre, muito antes de que a inflação caia, quem cai é a equipe econômica que está tentando fazer isso. E tira esses doidos daí e botam de novo alguém que expande de novo e permite reintroduz a liquidez. Então, claramente, isso era uma questão, como eu disse, isso está no primeiro ensaio do meu livro Moeda, Juros e Ortodoxia, Juros, Moeda e Ortodoxia. E quando eu digo que essa interpretação quantitativista, monetarista, quantitativista, embasou muito toda a visão dos liberais brasileiros no século XX, do pós-guerra, desde depois da Segunda Guerra Mundial. Em toda a tentativa de controlar a inflação, como os liberais tinham uma ideia, que tinham um certo sobre muitas coisas da economia, sobre a ideia de ter uma economia mais aberta, mais competitiva, com mais presença do setor privado, investimento privado, etc. Não ser uma economia fechada, protegida, cartelizada, nem com defesas de interesses corporativos. Mas uma coisa eles tinham errado, eles estavam sempre preocupados com combater a inflação, achavam corretamente que a inflação era uma coisa muito negativa para o bom funcionamento da economia, e quando chegavam ao governo, pretendiam entrar para combater a inflação. Mas o modelo que eles tinham para combater a inflação era esse modelo da teoria quantitativa da moeda, e tentavam provocar uma contração de liquidez na economia. E acontecia exatamente isso que eu acabamos de falar. Ameaçava uma recessão, uma crise financeira, tirava e voltavam os desenvolvimentistas, que não se preocupavam com a inflação. Pau na máquina, vamos embora, que o que importa é crescer. E então isso foi assim até 64. Feito em 64, com o regime militar, pela primeira vez houve um programa de estabilização onde entrou um elemento heterodoxo, que foi a contribuição do Mário Henrique Simonsen, que o Mário Henrique Simonsen entendeu que existia um elemento de inércia na inflação, na indexação retroativa da inflação, que vinha principalmente via salários, e introduziu uma regra de correção salarial pelas médias. Ele entendeu que a inflação reduz, entre reajustes de salários, o salário real vai caindo. E, portanto, na média, o salário real era mais baixo. E que você precisaria, ao estabilizar a inflação, você precisaria viabilizar o salário real médio que valia no período, e não o pico. Se você tentasse restaurar o pico, você reintroduziria a inflação. Essa contribuição, esse insight do Mário Henrique Simonsen, viabilizou
através de uma regra muito criticada na época, foi considerada autoritária, ditatorial, etc., salarial, viabilizou uma relativa estabilidade. A inflação brasileira caiu pela primeira vez, então, abaixo de 20%. Chegou a estar perto de 12%, 15%, e durante os primeiros anos do regime militar. Muito bem. Então, a ideia de que a inflação tem uma fortíssima inércia para baixo era conhecida. O que foi revelado agora, depois da crise de 2008 e do quantitative easing, que você disse, você mencionou, quando os bancos centrais emitiram de uma maneira nunca vista, absolutamente inusitada. Quer dizer, os bancos centrais dos países desenvolvidos, mais afetados, o epicentro da grande crise financeira de 2008, o Fed, nos Estados americanos, o Banco da Inglaterra, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão e vários outros, multiplicaram a base monetária por mais de 10 vezes, um fator de 10, 15 vezes. E nós estamos agora há 12 anos desde a crise de 2008 e a inflação em todos eles continuou persistentemente abaixo das metas. Agora, aqui na Europa, por exemplo, na União Europeia, a meta é 2%, a inflação é sistematicamente em todos os países abaixo de 2%. Portanto, como eu disse, olha, o quantitative easing definitivamente enterrou a ideia de que a teoria quantitativa da moeda provoca inflação. Isso já tinha saído meio assim sem explicar muito, porque fica feio. Porque como é que nós ensinamos isso na escola durante 7 décadas? E agora, como é que a gente diz? Não era bem isso. Então, deixa para lá, não fala mais nesse assunto. Mas, nos cursos de pós-graduação, isso desapareceu. Mas, no curso de graduação, como você acabou de dizer, as pessoas são obrigadas, continuam aprendendo isso. As pessoas não economistas de formação de pós-graduação hoje, ainda aprendem a teoria quantitativa da moeda, de que, olha, mais moeda gera inflação. Embora hoje se saiba que não é verdade, o número de análises que se ouve, dizendo, não sabemos bem o que é inflação, e no fundo dizendo, mas agora se os governos vão emitir, vai causar inflação. Olha, como? Claramente, inflação não tem nada a ver com emissão de moeda. Tá? Para não deixar isso no ar, e para mim, uma coisa que eu já percebi há muitos anos, inflação é essencialmente uma questão de expectativas coletivas. Expectativas coletivas que, porque você precisa saber o que os outros acham, todo mundo tenta acertar a inflação que todo mundo está prevendo. Então, ela depende de certos preços sinalizadores. Durante muito tempo, esses preços sinalizadores, qual era o preço que mais sinalizava a inflação? Salários. Aumento de salários eram um principal referência para a inflação. Se os salários cresceram 20%, a inflação deve crescer 20%. Depois, isso era a relação da curva de Phillips, que foi um pouco, perdeu força. E, entre outros preços sinalizadores, em economia aberta, câmbio. Se o câmbio desvalorizou 30%, é possível que a inflação vai ficar por perto disso durante muito tempo. Esta é a ideia assim por trás de quais são os preços de energia, que são muito relevantes e muito abrangentes do ponto de vista de todos os preços na economia. Preços de serviços públicos, esses são referências que as pessoas usam para balizar suas expectativas. E, para terminar, as expectativas, porque são expectativas coletivas, elas tendem a ser muito estáveis, muito mais estáveis do que nós imaginávamos. Uma vez ancoradas, quando se diz, olha, a inflação é em torno de 5%, ela fica em 5%, 4%, 6%, 5%, mas fica muito perto disso. Nós achávamos que a inflação alta era muito estável para baixo, que ela era muito resistente para baixo, muito inércia. Mas hoje nós vemos que inflações baixas também têm uma enorme resistência para cima. As expectativas, uma vez ancoradas, ficam lá. Agora, quando se desancoram, é extremamente difícil de ancorá-las de volta. Essa é a questão da inflação. No livro você traz uma explicação, né, que é a explicação que hoje a gente chama aqui no Brasil de teoria monetária moderna, ou MMT nos Estados Unidos, para esse fenômeno, né? Eu queria pedir para você trazer essa explicação para quem está nos vendo e, o mais importante, mostrar quais são as restrições, né? Restrições não, mas quais são as condições que as implicações de política econômica dessa teoria traz em termos de política monetária.
André, a chamada teoria monetária moderna, ou MMT em inglês, eu acho que, embora eu mencione isso nos meus primeiros artigos, eu acho que ela traz muito mais, provoca muito mais confusão do que é necessário. Por quê? Não por causa dela, porque ela está correta, mas é porque o que a teoria monetária moderna diz? Simplesmente ela é uma descrição correta do que é um sistema monetário, como é o sistema monetário em todos os países contemporâneos, fiduciário. Um sistema monetário que não tem mais padrão ouro, onde a moeda depende, é simplesmente fiduciária, ela depende da confiança, não há nenhum lastro nela. A moeda não é uma mercadoria que tem um valor intrínseco, nem é baseada, lastreada, tem alguma coisa que tenha valor intrínseco, como foi a moeda emitida pelos governos durante o período de padrão ouro, como foi ao longo da história as moedas metálicas de prata e ouro, que chegaram até 98%, 96% de valor de conteúdo de prata ou de ouro. A moeda hoje é apenas uma nota, vale tanto, né? Ela não tem valor intrínseco nenhum. Então, ela depende simplesmente da confiança dessa moeda. Um sistema monetário financeiro baseado na moeda fiduciária e que tem títulos públicos com mercado muito líquido, como são os mercados, grande parte, quase todas as grandes economias contemporâneas, quase todas são assim, tem mercados financeiros muito líquidos. A ideia, e se o governo emite essa moeda fiduciária e não precisa de nenhum lastro para emiti-la, simplesmente o sistema não funciona da maneira que é ensinada nos livros-textos. Perfeito? O livro-texto de teoria monetária ensina que o sistema você tem a base monetária, que o governo tem que limitar, e o sistema bancário também emite moeda. Emite moeda porque tem reservas fracionárias, então tem um multiplicador bancário. Ambas as coisas estão erradas. Primeiro, o governo pode emitir sem o que quiser, não no sentido de que se é inflacionário ou não é inflacionário. O governo sempre emite ao gastar. Ele depois é que ele pode esterilizar o que emitiu com o gasto, vendendo dívida. Perfeito? Isso é a primeira coisa. Segundo, então, o funcionamento do sistema é assim. E o governo, portanto, não precisa de arrecadação tributária para gastar. Ele gasta e se ele emite a moeda, depois ou ele retira o que ele gastou cobrando impostos, ou ele retira vendendo títulos. Perfeito? Mas a lógica é essa. Primeiro, ele gasta. Ao gastar, ele emite. Depois, se ele achar que é necessário, ele tributa para retirar essa liquidez que ele injetou, ou ele vende títulos para retirar a moeda da liquidez que ele injetou. E também o multiplicador bancário. Com o sistema fiduciário, a ideia é que os bancos não precisam de depósito para emprestar. Bancos emprestam quando acham que tem bons tomadores, mesmo que eles não tenham depósito. Muitos bancos contemporâneos vivem sempre tomando dinheiro só no interbancário. Eles não têm tomadores, eles funcionam no próprio sistema financeiro. E como depois eles vão ao Banco Central e, se eles compram a reserva no interbancário, e o Banco Central é obrigado a fornecer as reservas, se o Banco Central não quiser perder controle da taxa de juros. De novo, nós estamos entrando em assunto um pouco técnico, perfeito? Exatamente porque é técnico, é que é usado para assustar as pessoas. E criar, isso é uma loucura. Mas, basicamente, é muito simples. O banco, tanto o governo, o Estado, o Banco Central, que é o braço financeiro do Estado, como o sistema financeiro, os bancos que têm acesso à reserva no Banco Central, ambos podem emitir moedas. E ambos emitem moedas, portanto, criam poder de compra, poder aquisitivo. A ideia sempre que está por trás de controlar, tanto vem do padrão ouro, da ideia de que o governo só pode emitir com lastro, mas o sistema bancário pode emitir quanto quiser, hoje ele é restrito por alavancagem, por chamar de medidas macroprudenciais. Perfeito? Mas ele vive inventando formas de tirar do balanço, evitar fora do balanço, e sempre foi assim. Então, o sistema bancário privado é livre para criar liquidez e o Estado tem que ter alguma limitação. Na história, a primeira limitação era a moeda metálica, dependia dele ter prata e ouro, mesmo com o padrão ouro,
foi uma solução de compromisso. Depois veio, para limitar o Estado, veio a teoria quantitativa da moeda, cujo grande cardeal dessa tese era o Milton Friedman, da Universidade de Chicago. Olha, se emitir mais do que a demanda nominal, do que a renda nominal, vai criar inflação. Quando isso ficou desmoralizado, vem-se agora a nova restrição dos gastos do governo, que a ideia é assim, olha, a nova restrição é o governo não pode, com a austeridade, temos que equilibrar o orçamento. O governo só pode gastar exatamente aquilo que ele arrecada. Perfeito? Se não for isso, catástrofe. Vai aumentar. E se ele se endividar, passando um certo limite de dívida PIB, isso vai ter catástrofe. Esse limite era 70%, segundo o livro do Ken Rogoff e Carmen Reinhardt. Hoje tem inúmeros países, sem contar, nós estamos sem endividamento do Tesouro. Se nós juntarmos o setor público consolidado, Tesouro mais bancos centrais, que hoje, só agora, o Fed no quantitative easing, o Fed passou de 5% do PIB, 3% do PIB, para 25% do PIB o endividamento americano, só no passivo do Fed. Então, os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial com 160% do PIB de endividamento. E estão aí, foi o país mais bem sucedido de toda a segunda metade do século XX, liderança econômica. Então, isso não é verdade, é simplesmente um tabu. Agora, isto quer dizer que o governo pode gastar irresponsavelmente? Por isso é que eu volto à MMT. Porque a MMT foi muito ligada à ala mais à esquerda do Partido Democrata Americano, que tende a ter uma visão, ela ficou muito combatida, como sendo uma visão, com o MMT tem uma proposta. A MMT não tem proposta nenhuma. A MMT, como descrita, é sempre descritivo. É assim que funciona o sistema financeiro monetário moderno. O risco é que, se é assim, então vamos risco de abuso. Olha, se o governo não tem gestão financeira, o governo pode tudo? Claro que o governo não pode tudo. Por quê? Porque custo de oportunidade não existe sempre. Se você gasta mal, você não tem para gastar bem. Perfeito? Por quê? Porque existe uma capacidade instalada, a capacidade de renda, de produção, de oferta da economia, que não pode ser superada. Agora, quando você está numa crise com desemprego e alta excesso de capacidade, essa restrição está muito abrandada. E, pelo contrário, é a lição keynesiana. Keynes mostrou isso na teoria geral. O gasto do governo, mesmo que pouco produtivo, o certo é gastar sempre bem, de forma produtiva. O grande problema é que não sabemos como avaliar gastos corretos do governo. É o que temos que fazer, temos que aprender. Mas, mesmo que eles não sejam muito produtivos, nessas circunstâncias eles são desejáveis, porque ele recupera a economia, recupera a arrecadação e até favorece o equilíbrio das contas públicas. Eu acho interessante, até vou citar aqui no seu livro, como nós conversamos antes, que você fala que no final de uma conferência no Canadá, nos anos 40, alguns jovens economistas keynesianos defenderam com um entusiasmo tão forte, o uso agressivo da política fiscal para assegurar o pleno emprego e resolver qualquer tipo de problema, né? E o Keynes, no final da conferência, disse ter concluído que o único não keynesiano na conferência era ele mesmo, né? Então, acho que isso ilustra bem o que está acontecendo com essa descrição que é a MMT e com o uso que existe dela político, né? Essa história do Keynes é muito assim, emblemática e reflete. Por quê? Porque a ideia, muito parecido com a discussão agora, quando depois da teoria geral e a ideia de que o gasto do governo era favorável à recuperação do crescimento, se chegou a uma ideia de que você poderia levar sempre a economia a crescer um pouco mais do que o seu crescimento potencial, forçando um pouco, desde que você aceitasse um pouco mais de inflação, que era a ideia da curva de Phillips original, a ideia de que era estável, de que, olha, eu vou forçar, e depois ficou evidente que se você começa a causar inflação, as inflações são incorporadas nas expectativas, e você precisa, para forçar o crescimento além do potencial da economia, você precisa não de uma inflação mais alta, mas de uma inflação crescente, cada vez mais alta. E finalmente, depois, se as expectativas forem se aproximando de expectativas racionais, você não só tem inflação e não consegue nunca acelerar o crescimento. Essa que foi a crítica muito bem feita ao keynesianismo ingênuo
do otimismo, do keynesianismo ingênuo da saída da Segunda Guerra Mundial, ela, de certa forma, ela foi tão bem sucedida que isso é muito curioso. Eu acho que no outro meu livro eu digo isso, como se fez uma regressão, ela completamente eliminou, voltou, acabou com a ideia do keynesianismo correto. Olha, nas circunstâncias certas, o aumento do investimento público é altamente, não tem nenhuma desvantagem. O aumento do investimento público financiado por emissão monetária também não tem desvantagem, perfeito? Né? Em certas circunstâncias. Claramente, não em todas as circunstâncias, nem pode ser abusado. É justamente a ideia de que quando vocês olha, isso pode se fazer, deve se fazer, quando põe a pecha de que, olha, se você fizer isso, você está sendo completamente irresponsável, porque tudo é possível. É claro que tudo não é possível. A ideia é que existe um caminho, um bom senso, uma coisa bem feita que pode ser feita. É claro que gastos públicos têm que estar dentro de um orçamento. Como eu disse, o orçamento é fundamental, a importância do orçamento fiscal é muito grande. E o Estado deve custar o mínimo possível na sua própria operação. Ele deve ser eficiente. Gastos correntes devem ser o mínimo possível. Gastos de investimento do Estado devem estar fora do investimento desse orçamento de gastos correntes, que deveria ser coberto integralmente por receitas tributárias, para ficar claro que o Estado tem um custo na sua operação. Agora, os investimentos, é exatamente como exigir que uma empresa não tenha que crescer, investir sem se endividar. Então, em certas circunstâncias, se o Estado investir bem, isso é altamente positivo, isso deveria estar fora do orçamento. E é mais importante ter uma boa capacidade de avaliar e de ranquear investimentos públicos pelo seu efeito no ganho de produtividade da economia e no ganho de bem-estar da sociedade, do que... isso é que é preciso ter um critério. Isso é muito mais importante do que a discussão hoje de política monetária, se baixa ou sobe a taxa de juros, que é uma coisa praticamente irrelevante. Onde se precisa parar, pensar e ter propostas, é exatamente no investimento público, no orçamento. E, como eu digo, no Brasil é muito curioso. A discussão passou de há 20, 30 anos atrás. Ninguém falava em orçamento público, ninguém tinha preocupação com isso, era uma total irresponsabilidade do ponto de vista fiscal. Passou-se por uma obsessão para o extremo oposto. Uma obsessão onde tudo é o orçamento, que eu chamo um dogmatismo fiscalista completamente irracional, onde não se discute o que é que se tem que fazer, se discute de onde vêm os recursos. Então, é sempre de, olha, como eu disse, são dois equívocos. Tanto o fato de você alocar recursos não resolve o problema, que quando você só pensa em financeiramente no orçamento, você fala, estamos preocupados com a educação, então vamos alocar recursos para a educação, o problema está resolvido. Não, não está resolvido, não. Você precisa saber como gastar. Então, a primeira coisa é o contrário. A decisão de como financiar deve ser secundária, subordinada à decisão do projeto de gastar. Eu tenho um bom investimento, quanto ele custa? Tanto. Temos como financiá-lo? E a lógica foi invertida no Brasil hoje. Temos um problema, não sabemos nem como resolvê-lo, vamos jogar dinheiro, perfeito? Ou então, olha, estamos gastando muito, vamos cortar. Agora, cortar o quê? Não importa, como sempre, corta sempre muito mal, porque você acaba cortando linearmente, e corta onde tem menos pressão política. Portanto, você está sempre fazendo a política errada. E, para terminar, como eu digo, hoje no Brasil, o que me impressiona é que não tem uma única discussão sobre onde são os problemas e como enfrentá-los. Existe um programa de investimentos em infraestrutura, agora está se falando finalmente com o marco do saneamento, mas saneamento há quantos anos tem isso? Não se fala mais nisso. Portos, como se diz, ferrovias, estradas, mobilidade urbana, matriz energética limpa, volta para uma economia menos baseada na emissão de gás carbônico. Como é que nós vamos fazer o país daqui a 10 anos? Essa discussão não existe. A única discussão que se faz é, olha, equilibramos o orçamento ou não? Onde é que nós vamos cortar? Como se fosse uma coisa mágica. Desde que a gente equilibre o orçamento fiscal, os investimentos aparecerão, perfeito? E o país vai crescer.
Olha, claramente isso não é verdade, isso é um pensamento mágico. Aí eu queria aproveitar que você veio para o Brasil e eu queria tirar um pouco, né, desses preconceitos que são colocados em relação a essas ideias. Imagine o seguinte: como que eu poderia utilizar dessas ideias para implementar a partir de hoje, por exemplo, via Banco Central, via Tesouro, um esboço de uma política econômica, o início de uma política econômica, de um planejamento voltado para esse crescimento. Então, eu imagino o seguinte: olha, nós estamos numa situação. Qual é a nossa situação hoje? Nós estamos numa situação longe do pleno emprego, nós temos capacidade ociosa gigante, né? Nós temos uma taxa de juros muito baixa, embora ela ainda esteja acima da taxa de crescimento, até por conta da pandemia, né? Com essas informações, o que você imaginaria que a gente seria o desenho de uma política? É óbvio que a gente vai ter que ser um pouco simplista aqui, simplificar a história, mas qual seria, a partir dessas ideias, um rumo a seguir para que o Brasil buscasse um crescimento de longo prazo? Linhas muito gerais, perfeito? Primeiro, claro. Você tem razão. Quer dizer, o que está hoje, também fazendo uma caricatura, essa proposta neoliberal de hoje, do laissez-fairismo, é a ideia: olha, basta equilibrar as contas públicas e reduzir, limitar o crescimento do endividamento do governo, que a confiança virá, e a confiança virá com investimento. E, como você disse, investimentos externos. Você não precisa de poupança para investir. Você investe e o investimento cria depois o aumento da renda e a poupança. Mas isso é mais uma coisa que é um equívoco que é ensinado nas escolas de economia por todo lado. É exatamente o seguinte: olha, o que faz as pessoas investirem é a perspectiva de lucro. Confiança que haverá lucro, o empresário investe. Mas não tem, o recurso vem de onde? Nós acabamos de dizer: o sistema financeiro é capaz de dar crédito e criar capacidade, poder aquisitivo. Você não precisa de poupança existente para financiar o investimento. Você financia com crédito, com a criação de crédito, com emissão de crédito, que é exatamente com emissão monetária. Portanto, você não precisa da poupança. Portanto, você não precisa de poupança externa. Você precisa de poupança externa se o seu crescimento levar a um déficit no balanço de pagamentos. Aí sim, você precisa de financiamento externo. Perfeito? Enquanto você estiver crescendo sem transbordar para criar um déficit no balanço de pagamentos, na conta de déficit comercial e um déficit em conta corrente, você não precisa de financiamento externo. Você pode financiar, normalmente, países muito primitivos, logo começam a ter déficit externo. A economia brasileira hoje é uma economia sofisticada, ela é uma economia relativamente fechada e com uma tendência, um enorme superávit, tanto comercial como mesmo em conta corrente. Hoje o déficit em conta corrente está quase zero no Brasil. Perfeito? E o Brasil tem 20% a 25% da renda nacional, do PIB, em reservas internacionais. E o Brasil tem zero de dívida externa pública. Perfeito? Portanto, e as pessoas confundem. Dívida externa é perigoso, porque você depende da confiança dos seus credores externos. A dívida interna, pública interna, é uma dívida de quem são os detentores da dívida interna. Somos nós mesmos, é a própria sociedade brasileira, é uma dívida de nós com nós mesmos. Perfeito? Então, essa ideia, o equívoco diz que é um problema, ninguém tem esse problema. E não tem como o Estado ser um default nessa dívida, porque o Estado, como ele emite, ele pode sempre permitir para pagar a dívida. Vai causar inflação. Mas nós acabamos de concluir que a emissão não causa inflação na grande maioria das circunstâncias. Então, não tem esse problema. O Estado não tem esse default. Perfeito? Aliás, essa é uma dos pontos de partida da teoria monetária moderna. Tá? Do Warren Moser, que é um hedge fund, um gestor de hedge fund muito bem sucedido, e ele, que não é um economista de formação, foi quem fez um ponto de partida disso, ouvindo uma palestra do Rudy Dornbusch, que foi meu professor no MIT, nosso orientador, e deu muitas aulas, deu aula no Brasil durante muitos anos, que foi casado com uma brasileira. Muito bem. A questão hoje se pergunta, então, o que se deveria fazer no Brasil na condição de hoje? Esquece essa obsessão com o equilíbrio fiscalista. Não que isso não seja importante, neste momento não é. Perfeito? Vamos primeiro, temos que fazer, o Estado brasileiro foi ineficiente e gastou mal? Sim, não tem dúvida nenhuma. Vamos corrigir? Sim.
A Previdência precisava ter uma reforma? Claro que precisava. Por quê? Por várias razões. Porque ela era distorcida, corporativista e o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida tornou-a deficitária, precisava ser corrigida. A correção foi feita? Foi em cima de quem? Não dos setores privilegiados, todo em cima do INSS. Perfeito? Então, claramente, de novo, onde quem tem menos força política. E que efeito tem isso? Teve isso? Nenhum, sua expectativa. O que seria muito mais importante? A mesma coisa vale para a reforma tributária que está se discutindo agora. O Brasil precisa de uma reforma tributária? Não tem a menor dúvida. O sistema tributário brasileiro é confuso, complexo, embaralhado, é um inferno. Uma reforma tributária simplificadora, aliás, é que está sendo proposta, está em discussão essa semana, uma função do PIS e COFINS, num semi-imposto ao valor adicionado, já é uma simplificação extraordinária. Então, olha, tem que fazer uma reforma fiscal? Tem. Agora, isto é condição suficiente para a recuperação do investimento da economia no Brasil? Não, não é. Isso é condição necessária? Provavelmente é. Mas não é condição suficiente. O que o país precisa ser? A condição necessária seria uma grande simplificação tributária. Nas circunstâncias atuais, é muito mais importante simplificar do que equilibrar o orçamento. E toda essa confusão, impasse político que gera, é porque nós estamos tentando fazer uma mudança, uma simplificação e continuar não desequilibrando nem transitoriamente as contas públicas. Olha, pouco importa, se você tiver alguns anos de déficit nas contas, no déficit fiscal, nessa circunstância é altamente favorável. Precisa disso, perfeito? A dívida PIB, em relação à dívida PIB, vai subir vai passar de 80%, vai a 90%, 100%. Que importância tem? Se o PIB for crescer, ela volta mais à frente, isso se reequilibra. Perfeito? O que não pode é ter uma trajetória explosiva da relação dívida-PIB. Isso é que não pode. Agora, se for passar de 75 para 80, 90, 100, 105, depois regredir, como sempre acontece o crescimento, quando você tem períodos de crescimento econômico, tudo bem. Então, o que nós deveríamos fazer? Uma reforma tributária simplificadora, efeito de recursos, garantir que o Estado gasta de forma eficiente na sua operação. O Estado brasileiro é muito eficiente e corporativista, patrimonialista, na expressão do Raimundo Falo, gasta consigo mesmo os seus próprios interesses. Separarmos a ideia de uma espécie de um fundo de alocação que você pudesse ir para investimentos públicos, um programa de investimentos públicos com olhar de longo prazo, com olhar de 10 anos. Vários países já estão fazendo isso. Portugal fez encomendou um excelente estudo agora para Portugal 2020, 2030, de recuperação econômica e social, com todas as áreas que tem que ser feito. Então, você tem que ter um horizonte de 10 anos de investimentos a serem feitos. Esses investimentos, que são investimentos públicos, que são profundamente complementares com os investimentos privados. Ou seja, você pode fazer tanto com fundos públicos ou em parceria com investimentos privados. Mas são investimentos que eles não competem com o investimento privado nesse momento, porque você tem capacidade ociosa. Ao contrário, eles são complementares e eles atraem, criam oportunidades para investimentos privados. E a coisa, então, entra num círculo virtuoso de investimentos públicos bem feitos, novos investimentos privados, que viabilizam, que têm lucratividade, que têm retorno, e o país entra. Aí sim a confiança vem no sentido de investir, e não nessa falsa confiança que, dependendo olha, a dívida pública está estabilizada, a relação dívida-PIB está estável. Como que a gente consegue, André, lidar com as expectativas de mercado que são tão voláteis, né? Quer dizer, o mercado hoje ouve falar assim, olha, eu vou fazer um plano de investimento. Automaticamente já tem uma corrida, porque isso virou quase que um palavrão, né, para o mercado. Tudo bem que nós não estamos nessa situação, mas o governo agora, há pouco tempo atrás, falou alguma coisa sobre um plano Mais Brasil, que seria investimento em infraestrutura. Tudo bem, nós não estamos na situação ideal, mas na hora o mercado já reagiu. Como que você acha que a gente pode fazer essa relação entre expectativa de mercado e mercado financeiro, eu estou falando aqui mesmo, e essa mudança para uma estrutura de um investimento em infraestrutura, por exemplo, do governo, mais agressivo? André, essa pergunta é uma pergunta muito altamente relevante, porque a questão de mercado financeiro virou uma espécie de refém, como se a política, a sociedade, o país fosse refém dos mercados financeiros internacionais. E o mercado financeiro tem uma ideologia. Ele acredita em coisas que podem,
como nós dissemos, muitas coisas são expectativas, aquilo que você acredita, mesmo que esteja errado, tem efeito. Se o mercado acredita que o governo, se a dívida passar de 80% for para 90%, vai criar um problema, os investidores externos acreditam nisso. Então, sinceramente, é o seguinte, se a dívida brasileira, em relação à dívida PIB do Brasil, passasse de 75% para 100%, provavelmente, como está acontecendo com vários países na América Latina que têm dívida externa, inclusive a Argentina, é um caso premente, agora dramático nesse momento, tentativa de renegociação de dívida, como aconteceu com a Grécia, são países que têm dívida externa porque não emitem sua própria moeda. Esse problema, você pode criar um grande problema, mesmo que você não tenha, porque os mercados financeiros são, de certa forma, tomam o país e fazem uma chantagem para fazer que o país seja conduzido na direção que eles querem. No caso do Brasil, que não tem dívida externa e que a dívida é interna, essa chantagem não existe. Isso não tem como fazer. Como disse, vamos fazer o quê? Não, olha, a dívida está subindo, você vai comprar o quê? Não, vou comprar dólar. Compra dólar, como o Brasil tem 25% de reservas internacionais, perfeito? Você vai comprar, o Banco Central vende, você vai perder dinheiro. Acabou, não tem o que dizer. Então, se fosse assim, perfeito? O que está acontecendo, esse susto, o Brasil tem 25% de reservas em reserva do PIB em reservas internacionais e tem enormes superávites de comercial e praticamente equilíbrio na conta corrente. E com o setor altamente beneficiado, inclusive nessa crise, nesse momento, que é o setor agroexportador do Brasil, vai ser mais superavitário ainda, porque as exportações vão colapsar com a queda do PIB e você vai ser mais superavitário ainda. Faz sentido você comprar dólar agora porque a dívida vai passar de 75% para 95% do PIB? Claro que não. Agora, mas aí tem 40 economistas hoje no Brasil, 50 que aparecem todos os dias na mídia falando a mesma besteira. A única coisa que eles sabem falar é isso. Como eu digo sempre, ninguém sabe nada de economia hoje. Para ser economista hoje no mercado financeiro, você só precisa dizer o seguinte: a dívida subiu, caiu, dívida, vai equilibrou, não equilibrou, vai equilibrar, confiança. Ninguém mais sabe mais nada. Eles não falam sobre política monetária, sobre política de investimento. Eles não entendem nada. A única coisa que tem que falar é isso. Para que estudar economia? Vai lá e diz, olha o orçamento, não, desequilibrou, é ruim. Melhorou, aumentou o imposto, bom. Cortou, bom. Vai equilibrar, ruim. É absolutamente, completamente irreal. A coisa parece uma comédia. E é uma comédia baseada numa visão, é quase uma religião, por isso que é dogmatismo. Em nome de quê? O que está por trás disso? Não tem nada, nada. Agora, isto é hoje, portanto, nesse sentido, isto é uma ideologia. A ideologia que está por trás do mercado financeiro. E que os economistas, consciente ou inconscientemente, a maioria dos economistas foram formados para defender essa ideologia, esse mito, essa religião. Isso não tem nenhuma racionalidade. E quando você você tenta a racionalidade, e eles dizem assim, olha, está errado, esse aí não sabe, perdeu os sentidos, está um pouco, não sei o que aconteceu com ele, está meio doido, então nos explique. Não, é muito complicado, é muito técnico para explicar, você precisa de ter um PhD em economia. Como eu vi outro dia, não vou citar o nome aqui, um ex-presidente do Banco Central, perguntado sobre o que foi o QE, se o QE era emissão monetária, ele gaguejou durante 5 minutos, não é, e não disse. QE é pura emissão monetária. QE é emissão de base monetária. Agora, se disser isso, fica um pouco, mas como? Mas então pode emitir base monetária para salvar o sistema financeiro? Por que não pode emitir base monetária para dar renda, para uma renda complementar numa situação dramática de pandemia como essa? Pode emitir renda para base monetária? E isso é um certo populismo, não é só para salvar o sistema financeiro. Você salva o sistema financeiro e a economia toda, perfeito, que foi o que o I fez, que foi bem dirigido, não é só para o sistema financeiro. Então, é evidente, perfeito, que existe aí um elemento ideológico de ideologia. Muitas vezes as pessoas, a grande maioria das vezes, as pessoas não estão conscientes do que estão defendendo. Mas você tem toda a razão. O sistema financeiro hoje tornou-se uma espécie faz uma chantagem e sequestra a condução da política monetária e da política fiscal nos países democráticos, que é uma coisa completamente absurda. Eu acho interessante até a gente trazer isso para o Brasil, né? A radicalização chega a tal ponto
que nós estamos com uma inflação estávamos com uma inflação abaixo da banda inferior, nós estávamos com 60, nem 65% da capacidade instalada utilizada, e teve uma discussão feroz se o Banco Central poderia emitir para comprar títulos de tesouro para fazer ação emergencial ou para fazer ação de investimento no meio da crise. Quer dizer, chega numa radicalização tão grande que você tem um medo de fazer uma coisa que parece, mesmo dentro das hipóteses do modelo convencional, e eu não estou nem saindo do modelo convencional, razoável. Parece razoável. E a discussão ficou, o nosso presidente do Banco Central atual, o Roberto Campos Neto, teve que ir a público falar, talvez eu faça, talvez eu não faça. O mercado ficou todo nervoso. E é interessante qual é o resultado dessa discussão. Por que os economistas, como você diz, de mercado, dizem que, não, porque pode abrir um precedente. É melhor... Não, vamos deixar todo mundo morrer de fome para não abrir um precedente, né? Quer dizer, lógico, eu estou indo no limite, André, a discussão, por exemplo, quando as pessoas que leram o que eu escrevi sobre a ideia do funcionamento do sistema monetário fiduciário, que é a mesma que eu estava dizendo isso já, inclusive, antes da questão de eu mesmo ter conhecimento da teoria monetária moderna, do Modern Monetary Theory, pessoas que entenderam, dizem, olha, logicamente você tem razão, é assim que funciona. Mas isso é politicamente perigoso, porque se os políticos souberem que o governo não tem restrição financeira, o governo não tem restrição financeira, não quer dizer que ele não tenha restrição real, que ele possa fazer qualquer coisa. Se eles souberem que não tem restrição financeira, os políticos vão enlouquecer. Eles, olha, isso é esse risco existe? Existe, claro. Você tem sempre o risco de gastos populistas demagógicos, que devem ser controlados. Mas você não deve controlar isso inventando uma restrição artificial. A restrição de gastos públicos é uma restrição criada por nós, pela sociedade, pelo sistema político-econômico, para ter racionalidade nos gastos. Eu vou aproveitar, então, que a gente está chegando na reta final, e eu queria... Nós temos ali, nós já falamos aqui anteriormente, sobre a reforma tributária, que é muito importante, né, como um passo, uma condição inicial, né, uma condição sine qua non para o crescimento. Como você vê essa reforma tributária? Me preocupa muito, André, essa reforma tributária, por exemplo, a PEC 45, que hoje é a maior, é a mais famosa, que tem maior apego, né? Que tem maior... as pessoas que a Câmara já encampou. Me preocupa muito esse momento de transição, né? Nós temos 10 anos que vão ficar com todos os impostos que nós temos hoje, os 5, né, no caso da PEC, e mais o imposto sobre valor adicionado. Quer dizer, eu estou complicando por 10 anos o sistema tributário, eu vou ter mais um imposto para só daqui a 10 anos você ter... E aí tem mais 20 anos para fazer a substituição. Me preocupa muito isso, até em termos de estrutura de crescimento do país nesse tempo, né? Por exemplo, se eu pegar o ranking do InBusiness do Banco Mundial, que é aquele que mede se o Brasil, se os países têm facilidade de fazer negócio, ele vai piorar o sistema de pagamento de impostos por 10 anos para depois melhorar. E eu não vejo nenhuma proposta muito factível, nem a que está no Senado, nem essa, nem a da CPMF. Como que você vê esse problema, esse imbróglio, que parece ser um problema muito sério para o crescimento sustentável no longo prazo? André, vamos lá. Uma reforma tributária que simplificasse os impostos do sistema tributário brasileiro, eu acho que é imperativo. Como eu disse, é condição para você ter, assim, melhorar os negócios, o ambiente, a confiança e o funcionamento do país. Agora, eu te confesso que eu não aguento mais ler. Então, a PEC 45, as 80 mil versões de reforma tributária no Brasil, eu vou esperar quando for aprovada para ler direito e ver o que tem a dizer. Então, é o seguinte, claramente, agora, é sempre o mesmo problema. Essa discussão está desde a época que eu estive no governo, e de reforma tributária, de reforma da Previdência, a discussão sempre foi a mesma. Quando você muda tributos, tem sempre ganhadores e perdedores. E as pessoas, por mais que todos digam que, ok, estamos todos de acordo, precisamos de uma reforma tributária, na hora, todos os perdedores são contra. Então, você volta a fazer uma exceção, e volta a ter uma coxa de retalho. Esse é o grande problema. Então, a ideia
que está por trás da PEC 45, que é um sistema, um período de transição, que vem lá da proposta do Bernard Rapin, que era uma ideia de que você iria convergir, passar por um sistema de imposto sobre valor adicionado, sobretudo, mas como o imposto sobre valor adicionado acabaria, e o grande problema, como está aparecendo agora, mesmo nessa proposta que não é direto no imposto sobre valor adicionado, é parcial, o setor serviços fica altamente prejudicado, porque não tem como descreditar do valor adicionado. Então, ele é altamente critério. Então, a ideia seria fazer um período de transição em que você vai com um phase-in do imposto de valor adicionado e um phase-out de todo esse cipoal de outros impostos que você tem no Brasil. Eu não sei se é mais ou menos difícil. Eu sempre que eu vi o Bernard Rapin fazer essa proposta, eu disse, olha, eu tenho dúvida que fazer gradualmente é até mais difícil que fazer esse tratamento de choque. Num certo sentido, uma reforma fiscal, tributária disso, tem que ser feita. Olha, é isso e acabou. Perfeito? A base é essa. E tem essa base muito simples. Muito provavelmente, e aí volta à questão do equilíbrio. Perfeito? Para aprovar uma reforma dessa, você teria reduzindo a resistência dos perdedores, você teria que aceitar um déficit fiscal transitório. Qual é o melhor momento para fazer isso do que uma recessão como nós estamos hoje? Perfeito? Olha, aceite o déficit fiscal. Perfeito? Nós já vamos ter déficit de qualquer maneira. E nós estamos numa enorme recessão. É o momento que se pode ter déficit fiscal. Então, olha, vamos ter déficit nos próximos 5 anos? Vamos. Mas isso é positivo. O benefício de uma simplificação tributária, e mesmo que seja a redução da carga tributária, aliás, eu sou francamente a favor da redução da carga tributária no Brasil. Acho que o que asfixia o Brasil é essa carga tributária altíssima. Não, mas aí, mas o déficit, olha, reduz a carga tributária, não é Laffer Curve. Mas nesse caso, olha, reduz a carga tributária, faz os investimentos certos, põe a economia para funcionar com um projeto que faça sentido de longo prazo, que a confiança recupera. O país não está longe disso. Agora, quando é que você passaria a correr risco nisso? Quando você começasse a ver que você está tendo déficit em conta corrente, e isso sim, você teria que frear. Aí você aumenta a carga tributária, reduz os investimentos do governo e controla por esse lado. Mas no momento é simplificar, acima de tudo, uma simplificação tributária, redução da carga tributária, se possível. Vai ter déficit nos próximos anos? Ok, não é o desejável, mas nesse momento não é grave. E é um alto benefício para conseguir essa reforma tributária. E é interessante também esse processo de reforma, né? Eu acho que a gente acaba colocando meio o carro na frente dos bois, né? Na minha opinião, eu queria ver a sua também, eu acho que a reforma tributária não deveria vir antes da reforma administrativa. Eu acho que a reforma administrativa seria interessante que ela viesse antes da tributária. Por que eu falo isso? Porque você reorganizando os gastos do governo no longo prazo, você pode fazer uma reforma tributária muito mais abrangente, muito mais robusta, né? Quer dizer, você primeiro ajusta os impostos, né? E depois ajusta os gastos. É um negócio que, para mim, não tem muito lógico. Mais uma vez, você está dizendo exatamente o que eu falei há pouco. A lógica é, primeiro você faz o que tem que ser feito, depois você vê como é que vem o financiamento, o que tem que ser financiado. Então, olha, a primeira coisa que nós precisamos é, olha, o Estado brasileiro é inchado, ineficiente, perfeito? E corporativista. Primeira coisa que temos que fazer, vamos organizar o Estado para o Estado ser como ele deveria ser? Quanto é que ele vai nos custar? Perfeito? Agora, vamos ajustar os impostos para isso, perfeito? É evidente, a lógica está invertido, está invertido. A sequência está invertida. Exato. Para a gente finalizar, André, não quero tomar mais seu tempo, você tem um outro, que não está muito direcionado à política monetária, mas você tem um outro conceito que eu achei muito interessante no livro, que é o conceito de capital cívico, né? Que é um capital que se incorpora ao longo do tempo, ou seja, as pessoas vão tendo uma certas estruturas éticas e morais que facilitam, inclusive, o crescimento econômico. Tem aquela história muito interessante, né, da polícia de Nova York, se não me engano, que ela dava multa para os diplomatas, mas os diplomatas eram isentos de pagar, mas eles recebiam as multas. E aí você, então, se parasse em local proibido, ou multas em geral. E aí você via os suecos, alemães, coreanos com pouquinhas multas, os brasileiros com um monte e os haitianos estourando, né, sendo maior no nível de multa. Eu queria te fazer uma pergunta muito direta, você que já viveu muito fora, nós estamos falando aqui de problemas, né?
quais são os pontos positivos do Brasil? Quais são os pontos positivos do brasileiro em relação aos estrangeiros que a gente pode tomar como positivos para começar uma mudança na economia? Nessa comparação entre o brasileiro, e aí eu estou falando do brasileiro mais do que o brasileiro, entre aspas, agente econômico, brasileiro em geral, você consegue ver alguma coisa que a gente que tem um K0, uma coisa inicial que impulsionaria o Brasil nesse sentido? Toda pessoa acha que o seu país é o extraordinário, tem recursos extraordinários, maravilhas, é o país mais lindo do mundo, tem a natureza mais linda. Então, isso é quase assim é de uma ingenuidade simpática, que todo mundo acha que o país é o máximo. Evidentemente, nós achamos o nosso máximo, mas achamos, como diria meu pai, que dizia, todo pai é coruja, mas alguns têm razão. Então, todo nacional é coruja do seu país, mas alguns têm razão. O Brasil, de fato, o Brasil é um país extraordinário. Eu tenho certa dificuldade de reconhecer no Brasil que esse Brasil é extraordinário no momento de hoje, mas espero que seja muito transitório. Por quê? Primeiro, o Brasil, do ponto de vista econômico, é um país continental, uma população enorme, com enorme capacidade. O Brasil já é um país desenvolvido. O problema do Brasil é que ele é um país um pequeno país desenvolvido, um país médio desenvolvido, que carrega uma massa extraordinária de excluídos. Esta é a grande chaga do Brasil. Perfeito? Como é que nós não conseguimos resolver este problema, este dramático problema de não incorporar uma grande parcela da nossa população ao país de classe média e país desenvolvido que nós já somos há alguns anos. Então, o Brasil já tem uma indústria diversificada, é sofisticada, tem tecnologia, tem capacidade empresarial, tem um mercado financeiro, na minha opinião, até desenvolvido demais, perfeito? Então, ele já tem todos esses atributos. É um país com um setor de agronegócio extraordinário, com um potencial de ser um país, do ponto de vista de energia limpa, assim, para o mundo, com a Amazônia, que é um extraordinário potencial, para ser bem explorado, não é com a exploração de queimadas, perfeito? Nem com Zona Franca de Manaus, é para ser um extraordinário potencial de investimento para um país, um mundo de uma economia sustentável, ecologicamente sustentável. Então, o Brasil é um país extraordinário. O que me aflige profundamente é que nós estamos, por quase nada, é o que está nos bloqueando, é um bloqueio mental, é um bloqueio dogmático dos macroeconomistas que assumiram uma percepção que paralisa o país. O país hoje, se tivesse um projeto de longo prazo, de investimentos públicos, de reforma do Estado, reforma bem feita do Estado, não é corte de 10% de custo, de ter, como eu disse, como tem no outro artigo desse meu livro, com a ideia que uma proposta de uma plataforma digital pública de serviços públicos que simplificaria extraordinariamente, desburocratizaria o país. O país precisa se desburocratizar. O Estado tem que ser a favor do cidadão, não contra, não um criador de problemas. O Estado tem que custar pouco, ser eficiente e ajudar o cidadão, a pessoa e o funcionamento da economia, não atrapalhar como ele faz hoje. Perfeito? Agora, nós estamos muito perto disso. Poderíamos fazer isso. O Brasil tem todo o potencial do mundo para crescer. Eu sei que isso é um clichê, mas é absolutamente verdade. Eu vejo como absolutamente verdade. Agora, e nós estamos bloqueados porque nós estamos com um dogmatismo profundamente equivocado, com a ideia de que existe uma economia, a possibilidade de crescer e de se desenvolver sem o Estado, asfixiando o Estado. Não existe uma economia capitalista eficiente e produtiva, depende de ter um Estado moderno, digital, competitivo, desburocratizado e altamente competente na sua atuação. André, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo. E eu queria aqui deixar para quem está nos assistindo um conselho. Leia o livro, é um livro muito interessante e, principalmente, leia sem o espírito armado, sem pensar em preconcepções sobre o que você vai encontrar lá. Para um economista que não está satisfeito com o que a economia está respondendo hoje, isso é primordial. André, eu que agradeço a você, é uma alegria ver alguém dizer isso, porque, como eu digo, eu não tenho pretensão de estar certo. Eu sempre digo, leiam e pensem, sem preconceitos, só isso.